nesse momento, uma fase que nós estamos vivendo. O Senhor disse que tudo isso é por causa da obra missionária, por causa da igreja. Temos que aproveitar o momento, né, que estamos vivendo. Amém, irmãos? Quero agradecer as orações. O programa repercutiu de forma que eu não esperava, gente. Na sexta-feira nós tínhamos mais de 1000 televisores assistindo o nosso programa. Amém, irmão? Amém. E isso para mim foi um motivo de muita alegria, né? Porque a gente tá um negócio, você nem imagina como que a coisa tá, né, Bárbara? Só isso que nós podemos falar. Domingo nós vamos dar mais testemunho. Eu estou assim impactado com o que Deus está fazendo. Hoje nós vimos um programa que vai no ar na sexta, está melhor do que o primeiro, para agora do Senhor. E a gente estamos fazendo na graça, né, Dom? Na sexta-feira nós vamos ver a entrevista com o pastor Claudemir, falando da teologia solidária, o evangelismo na cidade de Iporanga, ficou lindo. O pastor Hélio falando da utilidade pública que ele faz do Alto Ribeira, e a parte de louvor e adoração, acho que o primeiro Dom está falando sobre as gerações, muito bonito. Nós nos emocionamos hoje vendo, e creio que o Senhor tem uma grande obra para fazer em nome de Jesus. E eu quero aproveitar esse momento para falar de um tema muito relevante, que é os objetivos da igreja. Nós não podemos perder o foco. A igreja existe por um propósito. Eu quero lá ler com vocês em Mateus 18, 16, 18. Quero ler somente a parte A desse versículo e ensinar para vocês hoje aqui quais são os objetivos da igreja. Quais são os objetivos da igreja? A igreja tem um propósito definido e nós queremos falar aqui pelo menos 3 de forma prática. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és a pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse é meu tema. Edificarei a minha igreja. Amém? Edificarei a minha igreja. Por quê? Havia outras igrejas? Ou existem outras igrejas? Sim. A igreja de Jesus, ela tem um propósito definido, um objetivo definido. Que várias igrejas existem, mas essa é a ideia da minha igreja, porque existem outras igrejas. Nós já temos estudos que vemos que a igreja de Pedro, ou melhor, a igreja dos apóstolos, ela tem uma característica. A igreja de Paulo tem outra característica. E a igreja de Jesus, ela tem outra característica muito importante. Esses rótulos não foi Paulo nem os apóstolos que deram, foram os homens que foram estudando. Que a igreja de Jesus, ela existe com um propósito definido. E a estratégia que a igreja usa para cumprir a sua missão, ela não é importante. Cada igreja tem a sua estratégia, cada igreja tem a sua filosofia, a sua ideologia, mas a igreja de Jesus, a Bíblia, ela, na época, ela tinha uma maneira de agir. E é isso que eu quero pensar com vocês aqui rapidamente. Por quê? O grande problema hoje é que as pessoas elas vêm para a igreja interessadas em resolver os seus problemas. Isso é a pior coisa que existiu na mensagem do Evangelho. Porque na mensagem do Evangelho, a nossa vida é secundária. O meu problema é secundário. E o que aconteceu? Satanás trabalhou 10 anos com o que Paulo chama de sofismas, que são pensamentos errados, para hoje as pessoas terem essa visão que a igreja ela é um parque de diversão, que a igreja é um lugar onde que as pessoas vão ser resolvidas. Isso é mentira, isso não é verdade. A igreja ela é o lugar onde você vai cumprir uma missão dada por Deus e subjetivamente Deus pode te ajudar a resolver isso. Talvez você nunca ouviu isso. Que as pessoas vêm para a igreja
sobre isso, que as pessoas vêm para a igreja interessadas em resolver alguma coisa, alguma situação, né? O que ele chama filosoficamente de necessidade premente. As pessoas vêm para a igreja interessadas numa cura, num milagre, num alívio de alguma situação cotidiana. Isso não é verdade. Porque Jesus, quando Jesus fazia algum milagre, o objetivo desse milagre, note que quando nós estudamos os milagres, porque milagre é uma coisa, sinais são outros, que milagre é quando Deus influencia em algo da natureza ou algo sobrenatural. Os sinais seguirão os que creem, né? A Bíblia diz que milagres seguirão os que creem. Sinais, a sinalização de que Deus está vendo e percebendo tudo. Então, num culto como o da vigília, num culto como o do domingo, nós podemos ver sinais, o Senhor sinalizando. Agora, milagre na Bíblia, se nós estudarmos profundamente a questão dos milagres na Bíblia, nós vamos ver que não é todo dia que Deus fazia milagres, né? Porque a Bíblia dá aquela dimensão de uma situação para outra, 10 anos, 15 anos, 3 anos, né? Então, o inimigo das nossas almas, né, o diabo, Satanás, ele conseguiu, ele tem tido um grande êxito com relação à igreja hoje, porque as pessoas aprendem que elas vêm para a igreja em busca de algo, de algum atrativo. Isso não é verdade. Então, quando a igreja ela atinge uma maturidade, ela começa a entender que o objetivo ou dele como discípulo é outro, isso às vezes até traz alguma frustração. Então, quando Jesus diz aqui, a minha igreja é a palavra que o tradutor João Ferreira de Almeida usa para definir o que é uma comunidade. A palavra igreja é eclésia, assembleia, grupo que se reúne para ouvir e praticar lá fora. Essa é a ideia de igreja. Alguém que vai aprender uma lição e praticar lá fora. Esse é o objetivo de igreja. Então, isso no Velho Testamento era comum. Pessoas que a sinagoga, né, a própria sinagoga, ou a mesquita, já aplicava as religiões fortes, né, como as religiões orientais, no tempo de Cristo já eram fortes. No tempo de Cristo, aqui a mitologia grega, a influência dos egípcios, dos assírios, fenícios, mesopotâmicos, babilônicos, essa ideia de grupos se reunirem para ouvir o líder e praticar, já era fácil, já era prática. Aí Jesus diz aqui, eu estou trazendo um novo conceito de gente que se reúne para praticar aquilo que está sendo falado e ensinado. Por isso que Mateus usou isso muito forte, porque Mateus ele tenta ou até hoje, mostrar o Jesus Moisés. Moisés que tinha esse costume de subir no lugar alto e falar com uma multidão para elas praticarem. Então, Mateus pode ver que os outros evangelistas não narram esse tipo de comportamento de Jesus. Jesus falando, uma multidão ouvindo. Os outros evangelistas não fazem isso, porque para o judeu é importante, que Moisés tinha iniciado da assembleia, reunia o povo em assembleia, dava ensinamento para que esse homem praticasse o que se havia sido ensinado. Aí Jesus aqui, ele também fala isso, né? Esse texto é rico demais, né? Nós podemos usar vários temas, mas eu quero falar sobre você, Pedro, que é uma pessoa difícil, eu vou edificar a minha igreja. Então, essa ideia da singularização de Jesus falando da minha igreja, que faz a diferença aqui. Amém, amados? Então, nós nos organizamos para dar continuidade, isso é a igreja. A igreja existe para dar continuidade ao ministério de Jesus. Esse é o objetivo da igreja. Quando Deus fechou o olho e pensou na igreja, Ele não pensou numa casinha com uma coisinha em cima, numa casinha com vidros coloridos, pimbando, não pensou nada disso. Quando Deus, na teologia, na mente de Deus, Ele fechou os olhos da igreja, Ele pensou numa grande família, com muitos filhos iguais a Jesus. Isso, na mente de Deus, a igreja é isso. Filhos e irmãos que vão se reunir para se organizarem, para fazer, para dar continuidade à obra do irmão mais velho, que é Jesus. E qual é a obra de Jesus? Então, hoje, o que nós aprendemos ou pensamos em igreja, está muito fora daquilo que a Bíblia ensina. Muito. É uma coisa assim absurda mesmo. Que a igreja não pode ser um lugar onde as pessoas se vestem bonito, ou cantam bonito,
ou um lugar agradável, né? Não, tem muito lugar que é melhor, né? Um clube, tem muitos clubes, restaurantes requintados que tem um ambiente muito estético, muito melhor que a igreja. Mas para muitas pessoas, e nós podemos ver isso nas pessoas de periferia, nas comunidades que nós vamos, graças a Deus que Deus nos deu essa identidade social, nós estamos assistindo, tirando um pouco do que nós temos para dar o mesmo estabelecido, isso para nós não é demagogia, nem utopia, isso já é uma realidade. Hoje nós conseguimos, desse nosso povo, tirar um pouquinho do nosso e dar para aquele que está desfavorecido. Nós podemos ver isso nas comunidades que nós assistimos, nós já vemos transformação com isso. Tá, gente? Então, dentro dessa visão de igreja hoje, a primeira palavra profética é hoje. Pare de pensar em você e pense nas coisas de Deus. Cumpra, obedeça. Mas meu marido, mas minha esposa, mas meu filho, mas meu trabalho, isso é secundário. É difícil para o homem moderno. Um homem com uma filosofia mais simples, como eu estou dizendo, na periferia, ele vai para a igreja, porque a igreja às vezes é o único atrativo. Igrejas que não vou falar nome, né, aqui, mas igrejas que nós vamos, a igreja é uma opção de lazer. Não tem na cidade. Ele não tem opção. Ele não tem lugar para ele jogar bola, não tem um teatro para ele, não tem um cinema, não tem um shopping, não tem uma praça. Em Poranga, lá onde nós estamos desenvolvendo, eu vim lá ontem, né, saí lá 11 horas, cheguei aqui 12, meia, 3 horas da manhã em casa, para estar acordado às 8 da manhã. Lá não tem uma praça com playground. Sabe o que é isso, gente? Nós estamos lutando para conseguir recursos para colocar uma praça com areia e escorregador, ou um navegador. Você sabe o que é isso, gente? Você tem uma cidade, né, com 4.000 habitantes, aproximadamente, que não tem uma praça para as crianças andar no escorregador. Que às vezes você tem lá na sua casa, um lá jogado, aqui chega para nós brinquedo direto. Sabe o que é isso? Nós estamos lutando para fazer isso. Então a igreja, para eles, às vezes eles vão lá porque não tem opção. Não vão lá para adorar, não é? Não estamos julgando, mas é a realidade. Puxa, a roupa bonita, né? Para ir para a igreja. Quer dizer, se alguém não falar que o objetivo da igreja é outro, não é um clube, não é uma festa, alguém tem que ensinar. Falar, olha, isso aí está errado. A igreja existe para outro objetivo, para outro propósito. Não é só lá não, gente, em muitos lugares. E às vezes aqui na igreja do centro, na igreja onde nós temos mais condições, as pessoas também. A igreja é um lugar legal, que a pessoa vai, ouve uma palavra, que alguém vai fazer uma oração que talvez pode vir a melhorar. Por isso que não acontece as coisas na vida das pessoas. Não acontece por isso. As pessoas ficam, como o Ronaldo fala, à beira do caminho, né? As coisas estão acontecendo e a pessoa está lá, à beira do caminho, não tem essa transformação. Então, quando Jesus fala, minha igreja, porque a igreja dele tem que ser diferente. Havia outras assembleias, outros povos que se reuniam com seus líderes, ouvindo ensinamentos que praticavam. Então, a ideia é essa aqui. Entenderam, gente? Então, o objetivo da igreja qual é? Isso é o objetivo. O subjetivo. O resultado disso qual é? Isso tem que ser muito claro para nós. Senão não vale a pena militar. Né? Vou militar por algo que, eu não sei, sem propósito, sem identidade, sem objetividade. Não posso. Por isso que as pessoas que não entendem a filosofia do partido político, elas batem naquela coisa toda, porque elas entenderam, é filosófico. O time de futebol, né? aquela coisa da militância. As pessoas às vezes não militam tanto pela causa do evangelho, porque não entendem, não sabem que alguém morreu, que o Criador do universo criou uma comunidade para dar continuidade à obra que um dia ele sonhou. Então, qual é o sonho de Deus? Uma grande família com muitos filhos iguais a Jesus. Quando esse sonho virou visão, porque o sonho, você sonha e você tem que ver. Quando virou visão? Virou visão quando ele fez o homem. Olha, eu estou vendo que esse meu sonho vai. Quando virou projeto? Quando ele fez a mulher. Quando virou estratégia? Quando ele começou a usar famílias. Aí o homem pegou, como todo projeto tem as suas adversidades, Satanás começou a se levantar contra, para atrasar. Por isso que ele vai dizer aqui que as portas do inferno não prevalecem.
Satanás não pode destruir a igreja. A igreja é a única instituição predestinada a dar certo. Entendeu? Ele pode atrasar, Satanás atrasa. Tem muita igreja, tem muitas pessoas, ele pode atrasar. Ele cria dificuldades para atrasar o propósito da vida da pessoa. Agora, frustrar, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó tratou isso. Pode não. Deus, se Deus que é soberano decretou, vai frustrar? Não vai. Então, quando o homem começa a entender isso, por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que a partir do momento que a pessoa começa a entender a Bíblia, entender os decretos de Deus, ela cura. A Bíblia é algo que nos lê, a Bíblia fala o que temos que fazer. Quando a pessoa começa a entender a Bíblia, ela traz cura. Conhecereis a verdade vos libertará. Vós está aí pela palavra que eu vos tenho falado, não é isso que diz lá? Conhecereis as Escrituras que de mim se te dão vida boa, vida abundância, vida eterna. O povo perece por falta de conhecimento. O que mais que diz a palavra? Salmo 119 inteiro falando da excelência da lei perfeita. Porque a partir do momento que você começa a ter cultura, educação, você se liberta. Isso traz libertação. Então, o inimigo não quer. Não quer. Por isso que os trabalhos do seminário, os trabalhos de escola dominical, leitura bíblica é difícil, porque existe uma militância, porque o inimigo consegue atrasar. A partir do momento que você não conhece, você não tem libertação, você não sabe. Aí, por isso que, aí é tremendo, nós pegamos a vida de Salomão, que teve todas as experiências do mundo novo, ninguém mais sabe que ele diz, eu fiz de tudo, mas o resumo de tudo qual é? Entender Deus, que isso é o dever, né, de todos os homens. Então, a partir do momento que você começa a fazer a leitura das coisas da forma bíblica, porque ninguém detém a verdade, existem homens iluminados, homens que têm uma graça, né, para explicar, ensinar. E aqui Jesus é muito claro. Tu és epístope, você é um líder que vai me dar trabalho. É isso que ele está falando. Mas sobre você, eu vou edificar a minha igreja. Já vi a igreja do judeu, já vi a igreja do islã, já vi a igreja do muçulmano, já vi a igreja das filosofias orientais, havia muitas igrejas aqui. Agora é a minha. E vai ser você que eu vou usar. Então, você é complicado, fica frio, tem jeito para você, tem chance, né? Porque essa é a ideia aqui. Então, o objetivo da igreja é dar continuidade à obra de Jesus. E qual é a obra de Jesus? A obra tem a ver com trabalho. Quando eu digo obra, eu digo qual é o trabalho obreiro, aquele que trabalha pela igreja. Qual é a obra de Jesus? Onde que está? Mateus 4:23. Lá em Mateus 4:23, se você voltar um pouquinho, você vai ver qual é o resumo da obra de Jesus. Quer dizer, a trilogia da igreja, as três funções práticas da igreja. Nós damos continuidade à obra de Jesus aqui na terra. Se o objetivo da igreja é dar continuidade à obra de Jesus aqui na terra, aqui nós sabemos quais são essas obras, ou quais são esses trabalhos. Então, percorria Jesus, aqui, Galileia aqui seria todo o estado de São Paulo, fazendo o quê? Ensinando nas igrejas. No nosso contexto, vamos aqui contemporaneizar. Percorria Jesus todo o estado de São Paulo, ensinando nas igrejas, pregando o evangelho do reino, não da prosperidade, não da cura, não da música, é pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo, né? Toda a sorte de doença e enfermidade é tudo, espiritual e corpo. Aí entra a ideia da missão integral, o evangelho todo para o homem todo, em todas as circunstâncias, para todo mundo. Essa é a ideia do evangelho da missão integral. Eu tenho que alcançar o corpo, a alma e o espírito do homem. O evangelho todo para o homem todo, em todas as suas circunstâncias, para todo o homem, para todo mundo. Né? Entendeu, gente? Isso é bem profundo. Né? O evangelho todo para todo homem, né? Em todas as circunstâncias, para todo mundo. Essa é a ideia. Então, é o evangelho todo. Então, quando eu digo curar toda sorte de doenças, aqui não é o dom de curar também.
O dom de curar é a capacitação que Deus nos dá para a saúde das pessoas. Também é a cura do corpo, da alma e do espírito. Né? É a cura social, a cura espiritual, a cura intelectual, a cura em todos os psicossomática, é a cura total do homem. Então, nós como igreja, esse é o nosso objetivo, dar continuidade a isso. Então, tudo que promove ensino, nós temos que investir. Tudo que promove a pregação do Evangelho do Reino, nós temos que investir. E tudo que melhora a qualidade de vida das pessoas, nós temos que investir. Nós temos que usar o nosso PTT, tempo, tesouro e talento, para dar continuidade. Senão, nós estamos fora do propósito de igreja. A igreja vai virar um grande clube, né? Um lugar legal. As pessoas cantam bonito, pregam bonito, né? Entendeu? Agora nós estamos falando de objetivo da igreja. Não confunda com uma missão da igreja. Missão da igreja é outra coisa. Mas missão e objetivo são diferentes. O que é o objetivo? Como definimos o objetivo? O que é o objetivo? Uma meta a cumprir? O que é o objetivo? Esse é o objetivo. Qual é a missão? A missão já é mais filosófica, processual, mais conteúdo. Então, a missão da igreja é fazer discípulos, fazer seguidores de Jesus. Essa é a missão da igreja. Entendeu? Agora, o homem está preocupado em aliviar os seus sofrimentos. Por isso que pecado é tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. Essa semana, um irmão que já está há algum tempo morando com uma pessoa, ele disse assim para mim: Bispo, eu estou morando com uma pessoa já há 5 anos e não sou casado. Você está em pecado? Eu disse: teoricamente sim, meu irmão. Porque a lei do país só considera uma pessoa casada quando é casada juridicamente. Então eu vou casar amanhã. É bom mesmo você casar amanhã. Porque senão não cresce, senão não se desenvolve, senão o próprio Deus a coisa não vai, porque a palavra de Deus é maior que o próprio Deus. O que Deus disse é decreto. Então quando você tangencia a sua vida em cima daquilo que Deus falou, isso traz paz e harmonia. Aí, por que nós vamos isso? Porque aí vem a subjetividade da igreja. Porque o objetivo é a meta. E toda meta ela vai trazer resultado. Qual é o resultado? A subjetividade da igreja. É isso que eu estou falando, que está lá em 1 Timóteo 3,15. O que diz lá em Timóteo 3,15? Aí Paulo aqui nos dá uma grande contribuição da subjetividade da igreja, ou o resultado que a igreja traz aos homens quando cumprem o seu propósito, que é dar continuidade à obra de Jesus. Então, quando o homem sai dando continuidade à obra de Jesus, ensinando, pregando, curando, qual vai ser o resultado? Vai ser esse aqui, para que se eu largar, fique ciente de como se deve proceder onde? Na casa de Deus. Ele define que é a coluna e baluarte do quê? Coluna e baluarte. Aí tem uma definição. Aqui Paulo define. Isso aqui para nós é importante. Porque Paulo fala: Timóteo, eu estou escrevendo para você saber. Eu não vou estar com você te ensinando. Então eu estou escrevendo para você saber proceder onde? Onde? Na casa de Deus. Ele define a igreja como lugar onde Deus mora, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna da verdade. Quer dizer, a igreja, nesse papel, nesse propósito, da continuidade de Jesus, ela faz o quê? Ela dá testemunho do que é certo, dá testemunho da verdade. E a verdade dói. Bispo, eu estou namorando com uma rapaz que não é crente, eu não sou batizado. E ele não é batizado, eu sou. Você está em pecado, meu irmão. Pecado juntos igual. Mas minha filha tem pecado? Você é batizado com a Santa Ceia, você não pode namorar, ficar, uma coisa que não é pecado. Porque o pecado é forte, né? Abate. Porque aí é o problema do desserviço que a Igreja Católica prestou para o Evangelho verdadeiro. Porque essa ideia de colocar o pecado como mal moral, foi a Igreja Católica que trouxe essa ideia. Você está onde?
Pecado, a palavra pecado, que é a palavra grega, né? Deriva de armátia, transgredir, violar, passar além dele. Então Deus fala, não pode, passou um pecado, isso é pecado. Aí vem aquela questão do mal moral, né? Que o pecador é aquele cara que é cheio de mazela dele mesmo, né? Porque pecado não tem nome, pecado não é pecado, pecado é pecado. Falar mal da pessoa é pecado? Não é, Deus falou que não pode falar, você está falando, está errado. Estão entendendo, gente? Cobiçar a mulher do próximo é pecado, Deus falou que não pode. Isso é pecado, pecado é tudo aquilo que você passa além de. E pecado é um mal moral, né? Não é um mal moral, é um mal, a natureza do homem é maligna. Então o pecado é como um vírus que existe dentro de nós. Por isso que Jesus veio para morar dentro de nós. Aí nós podemos entrar, isso é tão gostoso estudar, que nós podemos entrar no objetivo individual da igreja. Estamos falando aqui, né, do primeiro objetivo, que é dar continuidade. Subjetivamente, resultando, a igreja vai dar testemunho da verdade, que é certo. Na prática, qual é o objetivo individual da igreja? Fazer com que as pessoas sejam parecidas com Jesus. Romanos 8:29. Predestinados para ser conforme a seu filho por gente com muitos irmãos. Por isso que Jesus agora ele vai morar dentro de nós. Eu não consigo parar de fumar, não vai conseguir mesmo. Agora, se Jesus estiver dentro de você, vai parar. Eu não consigo, eu tenho uma vida promíscua, não venho, aquela coisa toda. Lógico, a tendência é maligna. Agora, Jesus dentro de você, consegue. O que mais? Eu não consigo, eu tenho essa falha. Por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses que Cristo em nós, o quê? A esperança da glória de Deus. Paulo entende realmente Deus. Lá em Romanos, lá em Colossenses 1, se você vai ler, Paulo vai dizer assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Deus fez o homem para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1. Deus fez o homem para brilhar a glória de Deus, para mostrar que Ele é Deus. O homem pecou, o pecado entrou dentro dele, a tendência dele agora é fazer o que é errado, que ele vai fazer o que é errado. Jesus veio para morar dentro dele. Por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o individual da igreja. Mas eu não consigo parar de beber. Claro que não vai conseguir mesmo. Jesus não estiver dentro de você, vai continuar bebendo. Vai estar mentindo, se corrompendo, se prostituindo, mentindo. O que mais? Uma listinha de coisas imorais. Mas se Jesus estiver dentro de nós, esse é o grande segredo, né? Aí, gente, nós podemos entrar no objetivo profético da igreja. O objetivo profético da igreja: pregar a volta de Jesus. Por isso que Jesus disse: não durma em vossos corações, se deles do Pai, mas também vim na casa do meu Pai, eu vou de muita morada, eu vou preparar lugar. Para onde vocês estiverem, também estejam. Quando ele vier, o outro Consolador, eu sabia disso. O outro Consolador, ele vai morar dentro de vocês, então não consegue mesmo. Isso é santidade. Santidade é você querer isso. Santidade é o cara que se esforça, porque ele não consegue, é graça. Ele se esforça para querer isso, para querer ser parecido com Jesus. Ele vai se esforçar para ser cheio do Espírito Santo. Ele vai se esforçar para estar no ambiente santo. Se não, é religiosidade, né? Porque lá na igreja tal, Pedro cobra, ninguém cobra. Porque se cobrar, vai tocar algo na ferida. O que quer? Ninguém quer. Alguém quer beijo no seu carro? Pisa no carro do seu irmão aí. Quem já teve carro? Pisa no carro, não dói. Se pisar no carro, faz assim, né? Uma coisa espiritualmente também. Será que o Espírito Santo está pisando no teu carro hoje? Tá. Porque ele ama. Isso é errado. O que você está vivendo, está fazendo, está errado. Não é. Por isso que isso é tudo, né? E às vezes as pessoas fingem, não, né? Deus não é comigo, né? E por isso que outra definição de armate é errar o alvo. Deus está mirando no cara, agora está errado, ele tirou, né? Uma das definições de pecado é errar o alvo. Transgredir, transgressão voluntária dele ensina várias definições, mas uma é errar o alvo, porque Deus está mirando no cara e ele está, errou, isso é para mim, né? Amém? Mas hoje é para você e para mim, para nós. Glória a Deus. Aí, nós podemos mais além. Qual é o objetivo social da igreja?
Qual é o objetivo social? Né? Estabelecer a família. Esse é o objetivo social da igreja. Estabelecer famílias. Ensinar o homem a viver em família. É difícil. Viver em comunidade é difícil. Ok? Aí amados, nós podemos... quer ver? Mateus 26. Mateus 9, 36 para nós. Já passei. Já foi, né? Relógio vai embora. 9, ó, Mateus, esse texto é lindo, né? Esse texto é também 35, né? Aqui, olha aqui, olha uma coisa. Esse é o objetivo da igreja. Percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando, pode ver que é ensinar, depois pregando o evangelho do reino, depois curando toda sorte de doenças entre o povo, né? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu os seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, pois os trabalhadores para a sua seara. Então a Bíblia diz que Jesus viu, puxa, está todo mundo perdido. Ele ficou com dó, compadeceu-se delas, porque estavam aqui aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Então nós devemos dar continuidade a isso. Amém? A igreja, as músicas da igreja, a estética da igreja, tudo na igreja tem que proporcionar esse objetivo da igreja, que é ensinar, pregar o evangelho do reino e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando a igreja faz isso, Deus fica feliz e Deus abençoa, Deus acrescenta, Deus dá graça. Amém? Será que a nossa igreja está conseguindo fazer isso? Será que nós estamos dando continuidade ao propósito que Deus tem para a igreja? Será que nós estamos ensinando como tem que ser ensinado, pregando o evangelho do reino? Jesus Paulo disse: se vier um anjo do céu, um anjo, anjo pode ser pastor ou ser espiritual, né? O pastor tem um pseudônimo de anjo. Se vier um outro pastor, se vier um ser espiritual, malak no hebraico, e anjo no grego, que é a palavra mensageiro, a ideia é essa, né? É interessante isso, porque essas profundidades nós fazemos. Paulo vai dizer lá aos crentes, né? Se vier um anjo vestido de luz, se vier um mensageiro, ele está dizendo sério. Nunca o Satanás vai vir com um chifrinho, um olho saindo de fogo, né? Um sapato, um pé de bode virado para trás, um rabo. Nunca. Você vai lá, segue correndo. Ele vai se disfarçar de mensageiro de luz. Alguém bonito, né? O carneiro 72 vezes. Às vezes é um vestido disfarçado. O que mais? O empréstimo com juros. Não é? A mulher bonita, cheirosa, o homem vistoso, né? Galanteador. Ele vai vir assim, vai vir com sutileza. Religiões erradas para querer ensinar. Né? Tem gente que da religião nunca vai evangelizar o cara que não conhece. Já viu isso? Que irmão Jeová, onde vem? Demais. Eles nunca vão vir. Você nunca vê esses caras pregando para alguém que nunca não conhece, né? Ele vai pregar. Você vai na igreja? Você vai na igreja, você conversa com o cara pregando o seu lugar. É assim. Mensageiros de luz. Se vier falando um outro evangelho, se não for esse, nem seja anátema, seja maldito, quer dizer, nem dá ouvido para esse Paulo vai dizer isso. Não é? Então, é o evangelho do reino. O evangelho do reino, Deus é que manda, Deus é que governa. Reino porque Deus tem princípios estabelecidos, por isso que tem que ensinar. Né? Ensine isso. Por isso que lá, fazer discípulos ensinando-os a guardar, não esquecer. E melhorando a qualidade de vida das pessoas. E subjetivamente, se fizermos isso, as pessoas vão, opa, eles estão diferentes. Aí nós vamos ensinar a verdade. Por isso que Paulo diz que a igreja é a coluna da verdade, ela é a testemunha da verdade. Amém, amados? Uma palhinha aí dos objetivos da igreja. Isso é um assunto muito gostoso, muito rico, né? Eu amo a eclesiologia, é uma coisa que arde dentro de mim, essa questão da doutrina da igreja. E hoje Deus colocou no meu coração para compartilhar isso. Bispo, tem pregado que domingo é a igreja cheia. Aí ninguém volta mais, né?
gente falar um negócio desse domingo, né? Começou a jogar água no fogo, né? E é assim, domingo a gente ganha, na quarta vai discipulando. Domingo a gente ganha, na quarta vai discipulando. E eu estou preocupado com esse monte de gente nova vindo aí, meu irmão. Eu fico, Deus, o que eu faço? Como a gente vai fazer? Por isso que a seara é grande, né? São poucos ceifeiros. E tenho orado para que as pessoas aprendam a visão e multipliquem certo. Multipliquem, né? Possam multiplicar com tudo isso que nós temos falado, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos embora, senão eu fico mais 20 minutos falando mesmo da igreja aqui. Eu posso falar, eu vivo isso, eu amo. Você está cansado como eu, trabalhou o dia inteiro, né? Hoje não deu tempo nem de comer direito. Foi um dia bem abençoado. Aí se chega em casa e vamos ver se nosso time ganha hoje. Quando chegar em casa, vai comer, tomar banho e o time perde. Tem que orar para dormir, né? Amém? Mas que dia tem agora? Cadê aí o. Graças a Deus, né? Hoje eu vou chamar aí de meus amigos, né? Eles devem bater na tenda. O que tem? Só domingo agora? Só domingo? Só domingo, oi? Só domingo, então? Em São Lajão, onde vai ser? Na casa do Leandrinho? Olha que beleza, em nome de Jesus. Quem serve no sábado e no domingo. Nós estaremos aqui à noite. A noite do domingo é o apóstolo Barcena, hein? Um banquete aqui. O apóstolo Barcena do ITS, quem deve estar lá, está nos ministrando, né? Presbiteriano, olha, vai ser bom, ele é presbiteriano, né? Mas animado também, né? Graças a Deus, filhos. Vai estar ministrando para nós aqui. E sexta-feira, amém? Dê um jeito aí de assistir, ou pela internet, ou divulgar, né? Para nós estarmos testemunhando. O programa de sexta está muito bom agora. Legal? Talvez sábado a gente já esteja na TV Guarulhos, canal 3, da NET, internet, né? A gente está. Isso aqui é para você fazer, meu irmão. Não dá para você quer que eu fale? Eu vou falar. Não, eu falei para lembrar e deixar esquecer. Isso aqui é para você. Eu esqueci. Eu não quer saber agora que eu falei aí. O negócio que Deus me falou ali, sentado. Vamos embora para casa. Obrigado pelas obras de Itajaí. Nós estamos aí vendo um jeito para mandar, né? Em nome do Senhor Jesus. É isso aí. Corrente do bem. Poranga, hoje Poranga, mandar um abraço. Obra a vida que eu estou fazendo lá, hein? Obra do Espírito mesmo. Estamos felizes com o fruto, né? Olha isso. Pai, guarda cada um em paz para o seu lar, dá uma boa noite do sono. E que a ministração de hoje, o objetivo da igreja, de estar ensinando, pregando o Evangelho do Reino, melhorando a qualidade de vida das pessoas, e a igreja ela deve ser coluna da verdade, sinal que é certo, o Senhor possa estar realmente confirmando na vida dos teus filhos. Dá graça para nós estarmos entendendo a tua palavra e obedecendo ao Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado. Nos livra, Senhor, de todo mal, toda influência carnal, mudando maligna, que o Senhor dê a paz a cada um dessa noite, em nome do Senhor Jesus. O grande amor de Deus, o Pai, a graça infinita de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, de Deus seja por todos nós, desde agora para todos sempre. Amém. Mas que essa o Senhor renove o seu dia, a noite de descanso, e até domingo, se assim. Aproveite esses dias para visitar, aproveite esses dias para